Bom, a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, a Soninha Francini, está conosco. Secretária, seja bem-vinda. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Oi, secretária. Boa tarde, Piotr. Tudo bom? Tudo bem. Secretária, por gentileza, qual é exatamente a sua proposta? Eu, de alguma forma, expliquei pelo que já tive de informações, ou seja, hoje a gente já tem um camping na cidade de São Paulo. Eu estou entendendo que a senhora quer organizar isso aí. Como é que seria exatamente isso? Onde seria essa área de camping na cidade de São Paulo? Nós ainda estamos, Piotr, numa fase anterior a essa, justamente estudando os modelos a partir de experiências que já foram feitas em outros lugares. Mas essa é uma alternativa adicional a todas as outras ações, tanto as emergenciais quanto as mais permanentes, que a Prefeitura já vem fazendo. Então, para a Operação Baixas Temperaturas, por exemplo, que envolve muitas secretarias, a Secretaria de Assistência Social, que é a principal encarregada da política de acolhimento para a população em situação de rua já, normalmente, agora na Operação Baixas Temperaturas, vai contratar 360 novas vagas em hotéis, o que é um modelo muito bom, é uma das possibilidades. Outros centros de acolhida têm vagas ampliadas, então, assim, tem todo um esforço anual que é cada vez maior, porque a situação vem ficando cada vez mais crítica, né, em função da crise econômica e tudo mais. Então, todo ano você tem esse esforço adicional que continua sendo feito, além das mudanças de modelo em caráter permanente. Então, vocês com certeza acompanharam, né, uma proposta de você criar uma vila de pequenas casas para receber principalmente famílias com crianças que terão ali um espaço mais adequado para serem acolhidas em curto prazo e se reorganizarem. Então, se houver um camping, que é algo que a gente está estudando aqui dentro da Secretaria de Direitos Humanos, a partir de propostas trazidas por pessoas de movimentos de situação de rua, estudantes de arquitetura, a Secretaria já foi procurada, aliás, na Câmara Municipal em 2020, nós já tínhamos sido procurados lá, vereadoras e vereadores, exatamente com propostas de pessoas dizendo, gente, somos muitos, são dezenas de milhares, a gente não pode pensar em oferecer um lugar onde tenha o banheiro, o chuveiro, o lugar para lavar roupa, o lugar para se alimentar e um lugar também onde as equipes de assistência social, consultório na rua, que são as equipes da saúde, continuem atendendo essas pessoas. Então, você usou a palavra que descreve bem, é organizar melhor o que hoje é muito desestruturado, muito indigno, muito inseguro. Então, qual seria esse lugar? A gente pensa em modelos de lugares. Em algumas cidades, isso já foi feito dentro de galpões. Então, no galpão, as barracas podem ser montadas num lugar protegido, especialmente no frio, que é uma das maiores preocupações agora. Em outros lugares, na cidade de Salto, no interior de São Paulo, foi coberta uma área de um centro de referência da assistência social e ali foram montadas as barracas. Então, tem muitos modelos para estudar, para a gente, quem sabe, conseguir acrescentar isso a tudo mais que já vai sendo feito. Secretária, vamos pegar um ponto, porque a Prefeitura já oferece abrigo, mas não raro a gente tem também informação de que as pessoas que estão em situação de rua não querem pôr abrigo porque tem regramento. Bom, todo mundo tem que obedecer regras em qualquer lugar que vá. Os moradores de rua não raro rejeitam esse abrigo, que tem condições muito melhores, inclusive nessa época de frio. E se esse camping for criado, seja lá a forma que isso vai acontecer, eles serão obrigados a saírem das ruas ou a gente vai ter um esforço gigantesco por parte da administração municipal para criar um espaço com condições que são notoriamente melhores do ponto de vista de asseio, isso é inegável, inequívoco, mas as pessoas podem dizer, eu não quero ir, porque obviamente algum regramento também existirá nesse camping e a gente recai sobre o mesmo problema. Essas pessoas serão obrigadas, porque a gente vê também uma crítica, e eu vou torná-la pública aqui porque é importante, as pessoas falam obviamente entre elas, mas isso é muito frequente, de que o espaço é público, o público quer dizer de todos. Quando você tem uma ocupação por uma situação de deficiência, seja por exemplo do sistema habitacional ou por um problema social, aquela área fica inutilizada para todos, só aquele grupo, e obviamente a situação deles é muito grave, ninguém está dizendo que eles têm que ser retirados à força, mas enfim, aquilo é um problema para todo mundo, principalmente para quem não tem teto para morar. Essas pessoas serão obrigadas a irem para esse camping ou para essas novas estruturas? A gente precisa entender, Piotr, por que elas não aceitam, muitas delas não aceitam ir para um albergue, que é o centro de acolhida convencional.
todo lugar coletivo tem de ter regras, inclusive debaixo da ponte, onde as pessoas montam lá suas barraquinhas, elas também criam um sistema de regras entre elas. O problema dos albergues convencionais é que eles são para centenas de pessoas dividindo um único espaço. Então, quando você lida com um contingente desse número, as regras ficam mais rigorosas. Então, você tem um horário muito rígido de entrada, um horário muito rígido de saída, horário que apaga a luz do quarto. E aí não é só uma questão das pessoas quererem liberdade, como às vezes a gente entende. Você tem pessoas que trabalham durante a noite. Você tem os catadores que sabem que na saída de uma balada eles vão poder catar muita latinha, que no fim do expediente eles vão receber o papelão ali do pessoal que já separa para eles. Então, uma pessoa que tem esse tipo de atividade de trabalho, ela não consegue se enquadrar na regra de um albergue de 500, porque você sabe, imagina como é que é. Vamos dizer o seguinte, mas se eu deixar entrar como é que eu faço para dizer quem pode e quem não pode entrar? Então, esse é um problema do modelo convencional de albergue. É um regime de colégio interno. Num acampamento, claro que tem regra. Não pode fazer qualquer coisa lá dentro, não pode ter acesso livre para qualquer pessoa. É um espaço coletivo que precisa ser protegido, inclusive para o bem daquelas próprias pessoas. Mas não tem o mesmo sistema de regra que precisa ter um lugar com 500 camas beliches para serem utilizadas por todo mundo. Secretária, uma última pergunta. Isso tem prazo para acontecer, a proposta? Eu lhe faço essa pergunta até por uma menção que a senhora fez. Nós já estamos em maio, o frio na cidade de São Paulo costuma ser muito rígido e a gente sabe dos problemas que isso causa. Já tivemos inúmeras mortes de pessoas moradoras de rua por causa do frio. Então, obviamente, qualquer alternativa que organize isso e dê condições melhores a essas pessoas, levando-se em conta a questão social do país, precisa acontecer logo. Isso tem prazo, secretária? Tudo. Então, Piotr, não dá para dizer que a gente está longe ainda de dizer, não, vamos começar. É um estudo autorizado a se dar prosseguimento. Não dá para ficar esperando também que o camping esteja modelado, definido. Então, todo o resto do esforço continua sendo feito. Como eu falei, 360 novas vagas em hotéis, muitos equipamentos com instalações emergenciais, vai haver 10 pelo menos 10 tendas em lugares estratégicos da cidade que as pessoas podem procurar receber o atendimento, falar queimação, vai haver transporte para os serviços da assistência social. Então, tem uma estrutura muito robusta sendo construída, que vai desde a SP Trans, para ter esses ônibus que fazem o transporte das pessoas, até a Secretaria de Saúde com mais equipes de rua. Então, tem muita coisa acontecendo, enquanto a gente faz esse estudo de analisar propostas que vieram de como organizar isso. Secretária Soninha Francini, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Boa tarde, a senhora, hein? Bom, a gente ouviu aí as explicações da secretária sobre essa proposta. Dá para entender que ela, na verdade, é uma série de propostas para tentar abrigar, entre elas, obviamente, este camping. Vamos trazer nossos debatedores novamente aqui. O arquiteto e urbanista Nabil Bonduque está conosco, ele foi autor do plano diretor de 2010. Professor Bonduque, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Obrigado pelo convite. E também o Ariel de Castro Alves, ele é advogado do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. Boa tarde também a Nabil Bonduque. Professor Nabil, qual é a sua opinião sobre este caso? A gente viu as explicações agora da secretária Soninha Francini. A ideia do camping existe, é mais uma proposta para se juntar a todas as outras possibilidades. Fato é que nós temos um problema que aumentou na cidade. Eu vou só fazer uma comparação aqui. Mais de 30 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Isso equivale, por exemplo, a uma cidade como, por exemplo, Juquitiba, aqui na região da Grande São Paulo. A cidade inteira tem 32 mil habitantes. A Serra Negra tem um pouquinho menos, 30, que fica no interior de São Paulo, aqui na região da Serra, ali onde você tem, inclusive, uma instância hidromineral, tem 30 mil, é mais do que a população inteira de Serra Negra. Professor Nabil, qual é a sua opinião? Olha, em primeiro lugar, eu acho que esse problema é um problema estrutural. Nós precisamos enfrentar ele com muita seriedade, com muita preocupação, com muita prioridade. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que esse crescimento que nós tivemos nesses 2 anos, que foi decorrente da
né, em grande parte da perda de renda da população na pandemia, levou para a rua uma grande quantidade de famílias que moravam em alguma habitação, muitos moradores de cortiço que foram despejados por falta de pagamento de aluguel. Então, eu acho que a primeira questão que eu queria colocar aqui, que tem muito a ver com a minha área, que é a área de habitação, é que nós temos que ter programas habitacionais definitivos para essas famílias. São famílias que moravam num cômodo alugado, muito provavelmente, e que foram para a rua com crianças, com mulheres. Eu acho absolutamente inadequado levar famílias desse tipo, né, para um acampamento junto com outros moradores em condição de rua. Nós temos que pensar uma política de, por exemplo, a bolsa de aluguel, né, dar uma condição habitacional mais definitiva, e a prefeitura precisa ampliar sua produção habitacional de várias modalidades, entre as quais implementar o Serviço Social de Moradia, que é uma proposta que está no plano diretor e para onde eu acho que deveria se voltar a prioridade da prefeitura. Então, eu vejo que há muitas propostas, mas que não enfrentam estruturalmente o problema, né? Também eu acho que a ideia de você juntar toda a população de rua num único local, eu acho que isso vai gerar uma estigmatização muito grande dessas famílias e não me parece, dessas famílias, dessas pessoas, né? Não me parece uma solução muito adequada numa cidade como São Paulo, né? Evidentemente, a ideia de você ter uma central de serviços como banheiro, chuveiro, né, um apoio em certos locais para a população pode ser uma ideia interessante nas áreas de grande concentração. Nós temos que ter propostas mais definitivas para enfrentar esse problema. Doutor Ariel de Castro Alves, sua opinião, o que o senhor acha dessa proposta, que é mais uma entre todas essas ideias, algumas que já existem, na verdade, como os abrigos, para tentar acomodar essas pessoas que moram nas ruas? Mas eu só vou fazer um adendo. Qualquer que seja a solução, eu gostaria só que os senhores levassem em conta que hoje a realidade, e nenhuma solução vai ser milagrosa, essas pessoas convivem com todo tipo de coisa que a rua oferece, desde as coisas boas às coisas ruins, e obviamente que elas não estão asseguradas de praticamente nada. Doutor Ariel, por gentileza. Sim, de fato, nós temos um problema muito grave, com 32 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo, com 222 mil pessoas vivendo nas ruas do Brasil. Então, nós precisamos de soluções. Mas concordo com o Nabil Bonduki quando ele diz que nós não temos um perfil único da população de rua. Nós temos hoje um aumento de famílias em situação de rua, em razão também das altas dos aluguéis, em razão do problema do déficit de moradia e de moradia popular, inclusive, na capital paulista. Nós temos ex-presidiários que não conseguem nenhum tipo de inclusão social ou de trabalho. Temos pessoas viciadas, dependentes de drogas, outras dependentes de álcool, temos crianças e adolescentes, temos mulheres, temos gestantes. Então, nós precisamos de programas que foquem em cada tipo de situação. Não adianta termos guetos, como já foram criados em outros países e que não deram certo. Nova York já tentou essa experiência de campings, não deu certo, acabou desativando. Tivemos na pandemia nos Estados Unidos, inclusive na Califórnia, estacionamentos que foram usados para os moradores em situação de rua, não deu certo, foi altamente criticado. Então, vai se levar as pessoas para esses campings, pode ter um aumento da população de rua, porque elas terão uma expectativa, as pessoas que vão para os campings, de serem incluídas depois em programas habitacionais. Isso vai acabar não acontecendo. Então, nós podemos ter ainda um aumento da demanda de população de rua. Então, uma solução paliativa não vai resolver o problema, e a própria Secretaria de Assistência Social da própria Prefeitura de São Paulo está descartando essa alternativa dos campings e vem promovendo aí políticas no sentido de usar hotéis populares, pensões populares, para que essa população de rua seja acolhida e moradias
subsidiadas pelo poder público, além de também uma melhora nos centros de atendimento transitórios da população de rua, os CTAs, para que não tenhamos CTAs muito grandes, para que tenhamos uma descentralização desses serviços, qualificando melhor o atendimento a essa população. Tá, vamos esmiuçar, por exemplo, o primeiro problema que o senhor aponta aí, que é misturar, por exemplo, uma família que perdeu a possibilidade de pagar o aluguel, que o professor Nabil Bonduque também fez menção, e vai, de repente, ficar numa barraca, num camping, hipoteticamente estabelecido, ao lado, por exemplo, de um viciado ou de um ex-presidiário, ou seja, que não é o mesmo perfil de pessoa. Um cadastramento, por esse problema apenas, um cadastramento e uma triagem já não resolveria? Porque eu entendo, obviamente, a preocupação dos senhores, mas eu saio daqui a pouquinho, vou para a rua na Avenida Paulista, onde fica aqui a Jovem Pan, e vou ver um monte de gente morando numa situação que, convenhamos, é muito pior do que qualquer camping bem organizado pela prefeitura. E elas estão expostas à criminalidade, estão expostas a todo tipo de falta de asseio, ou seja, de problemas porque elas não têm banheiro, não sei exatamente como elas se viram, enfim. E sem contar bichos, nós estamos falando de uma série de coisas. Quer dizer, tem um lado, obviamente, teórico, mas tem um lado prático. E o prático não dá muito tempo para a gente resolver. Daí eu lhe pergunto, eu começo com o senhor, então, professor, doutor Ariel. Já não é um meio da gente conseguir alguma coisa, porque se eu fizer um cadastramento, eu já não faço essa separação, isso já não é um ganho para a ideia? Não, veja, eu concordo que alguma coisa precisa ser feita, certo? Eu acho que a prefeitura, pelo jeito, finalmente acordou para o problema, né? Então, várias iniciativas começaram a acontecer esse ano. Então, é importante estar se olhando para o problema, buscando alguma solução. Agora, o que me parece que para esse problema, que é o problema que eu diria que é prioritário, são famílias que estão morando na rua com crianças, mulheres, casais, que quando vão para a rua perdem a possibilidade, inclusive, de conseguir emprego, de se inserir, sabe? E acho que a situação ir para o camping não vai mudar isso. Então, eu acho que para esse caso, que eu acho que é o caso prioritário, a prefeitura deveria oferecer o auxílio aluguel, né, garantir uma habitação, vamos dizer assim, se não a melhor possível, pelo menos aquela que abrigue essas famílias para que elas possam se reinserir. Porque quanto mais tempo elas ficarem na rua, seja em camping, seja em qualquer outra solução, que não seja uma solução, vamos dizer assim, que a sociedade considera como minimamente aceitável, o que vai acontecer é que vai dificultar ainda mais a possibilidade dessa família voltar a ter uma vida normal, poder ter emprego, as crianças voltarem a frequentar a escola. Então, eu acho que isso é prioridade zero, né? Pode existir algumas situações que o camping possa ser uma alternativa, mas me parece que a prioridade hoje deveria ser focada em outra direção, né? Porque o problema estrutural, né, o problema dos dependentes químicos, etc., né, eu acho que teve de algumas propostas, como o próprio Braços Abertos, que era uma proposta mais aceitável do que essa, que são os hotéis. Então, nós temos alternativas. Agora, veja, eu acho que tem um outro problema. Onde vai ser feito esses acampamentos? Porque eu fico com medo de se criar acampamentos, campings em praças públicas, como a gente vê hoje um pedaço da Praça da Sé, um pedaço da Praça da República, ocupados ali por um tipo de serviço de acolhimento, né? E com isso, na verdade, você está cerceando, retirando áreas públicas da cidade, né? Ou ocupando terrenos, onde se a prefeitura tem um terreno, ela deveria iniciar um projeto habitacional, tá certo? E abrigar essas famílias em lugares ociosos, que nós temos muitos lugares ociosos na cidade, inclusive hotéis, né? E moradias que poderiam ser alugadas para abrigar essas pessoas, né? O Padre Júlio, por exemplo, tem a proposta das repúblicas, que são você ter uma pequena comunidade que possa morar num apartamento, algumas das pessoas, e isso, quando eu falo no programa Serviço Social da Moradia, a ideia é que você tenha um serviço social de moradia, que não seja simplesmente fornecer a moradia, fornecer um serviço onde se associa a moradia com um tratamento de saúde, com uma requalificação profissional, um conjunto de ações integradas que possam servir para essa reinserção das pessoas na sociedade de uma maneira adequada. Então, eu acho que tem alternativas que podem ser feitas e aí precisaria se
né, se hierarquizar. Tá Eu não sei como é que é a articulação das várias secretarias em torno dessas propostas, porque a Secretaria de Assistência Social lançou recentemente uma proposta de fazer algumas casas para poder abrigar essas famílias. Então, isso certamente seria também uma outra possibilidade. Ariel, agora eu quero ouvir também sobre esse questionamento, porque eu entendo que algumas propostas levam mais tempo. Mas eu tenho uma realidade agora que a gente está mostrando aí nas imagens. Esta realidade vai ser exatamente igual daqui a 1 minuto e se não se fizer nada vai ser pior ou igual daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Então qualquer alternativa que pensarmos precisa levar em conta o tempo e o tempo urge, para usar o ditado que todos conhecemos. Doutor Ariel, qual a sua opinião? O que é possível se fazer já com efeito imediato, justamente para diminuir essa situação que essas pessoas são expostas? Sim, eu entendo a sua angústia, Piotr, e também a minha angústia de todos nós, que a população de rua tem aumentado muito na cidade de São Paulo e nós precisamos, sim, de soluções efetivas. Agora, nós temos que esclarecer, até como advogado, que a Constituição ela não permite que as pessoas sejam levadas à força para os campings. Nós temos na Constituição o direito de ir e vir, o direito à liberdade, o direito das pessoas estarem em espaços públicos. Não sou eu que estou dizendo isso como defensor de direitos humanos, mas é a Constituição que prevê isso. Então, os campings, eles não serão soluções milagrosas. As pessoas só irão se elas quiserem ir para os campings, assim como acontece hoje, doutor, com os CTAs. Os CTAs também, as pessoas só vão para os albergues, para os locais de acolhimento se elas quiserem. Por isso que nós temos que ter vários tipos de políticas públicas, começando por centrais de triagem, centrais de um atendimento inicial a essa população. Muitos sequer documentos possuem, sequer o RG possuem, não possuem carteira de trabalho. Essas pessoas precisam, então, receber esse atendimento inicial, verificar se a pessoa está na rua por conta de drogas, por conta de desemprego, por conta de alcoolismo, por conta dos vínculos familiares rompidos, por conta da miséria, da fome, ou porque precisa trabalhar, precisa pedir dinheiro nas ruas do centro. Para cada situação, ter um tipo de atendimento mais adequado, que inclui o que foi citado pelo Nabil, repúblicas, principalmente no caso dos jovens, muitas vezes até passam a vida toda em abrigos para crianças e adolescentes, depois vão para as ruas. Egressos do sistema prisional tem que ter serviços específicos de apoio a essas pessoas, de preparação, de inclusão no mercado de trabalho, de escolarização, programas de geração de renda, programas de formação profissional, programas de tratamento, atendimento na questão de álcool e drogas, e moradias subsidiadas, auxílio moradia, bolsa aluguel, além dos próprios albergues, além dos centros de atendimento. Tem tanto os centros de atendimento que as pessoas dormem, mas tem também os centros dias, que precisam ser expandidos na cidade de São Paulo. Vamos ouvir, então, o que as pessoas da cidade de São Paulo, que nós fomos entrevistar nas ruas, pensam justamente deste tema. Acompanhe. E aí? Não é a solução. Tem que ser paliativo, né, até arrumar uma solução, porque no camping não é a solução para eles. Quais seriam outras soluções que a gente poderia encontrar? Assim, tinha que melhorar a opção de moradia, porque uma coisa que era muito comum há décadas atrás, os conjuntos habitacionais, hoje em dia praticamente aqui em São Paulo só tem CDHU, você não vê da prefeitura mais, você não vê governo federal, e mesmo o CDHU é muito pouco que fazem. Acho que sim. Eu acho que é impossível essa vivência sem um... Eu acho impossível se modificar essa história se não houver realmente uma ajuda de peso e de importância para eles. Não é a melhor opção, mas é uma opção viável, eu acho viável, sim. Precisa, porque está todo mundo na rua, né? Eu acho que o camping é da Soninha, né? Da Soninha Francina, né? Eu acho... Não sei, é uma coisa paliativa, mas acho viável, sim. Olha, isso aí não resolve. Não resolve, porque é o seguinte, o Ministério Público diz que
ninguém pode ser obrigado a ficar onde não quer. Então as pessoas que são viciadas, elas ficam ao bel prazer dela, elas não têm capacidade por si próprias de assumir e parar o vício. Então fica difícil resolver. Se a lei não obriga a internar compulsoriamente, então o poder público fica sem condição. Sim, acho válido, tanto é que a gente às vezes é até mais seguro, né? Tem pessoal que anda na rua e às vezes o pessoal tá deitado no meio do chão. Então eu acho super válido. Talvez casos de criar algum lugar específico para eles geralmente morar, talvez. Em vez de um camp que deve ser ruim, talvez, para eles, né? Sim, que é menos pior que estar na rua, mas talvez possa ter coisas melhores. Não, porque trouxe outros problemas, né? Bom, você não garantiu a sustentabilidade da condição de vida deles. O simples fato de dar um teto não resolveu o problema. Eu tenho um problema muito sério no bairro onde eu moro e eu acho que seria uma opção. O que não pode continuar é deixar esses moradores de rua na porta da gente, né? Nem para eles é bom e nem para quem mora. Bom, a gente ouviu aí o que dizem as pessoas, a gente viu que a população também está dividida sobre esse tema na proposição especificamente da criação de campos, que é inclusive a pergunta da nossa enquete hoje. Senhores, uma última participação agora com as considerações finais, mas também um questionamento, 1 minuto, por gentileza. Professor Nabil Bonduque, levando-se em conta esse aspecto que o doutor Ariel fez menção, do que prevê a Constituição, eu entendo que a Constituição garante o direito de ir e vir, aliás, é sagrado, e isso é muito bom. Agora, a Constituição não garante o direito das pessoas ficarem se drogando e sendo vítimas de violência na rua. E enquanto o Estado, obviamente, não consegue estrutura para amparar essas pessoas, deixá-las na rua também não parece ser a solução. Ou seja, diante do que nós temos, o que é possível fazer já? Eu vou insistir nesse tema porque isso é muito dolorido. A gente precisa entender que se não fizer nada hoje, amanhã vai estar do mesmo jeito. Se não fizermos amanhã, depois de amanhã vai estar do mesmo jeito. E a gente vai ter um inverno, e na cidade de São Paulo o inverno é rigoroso. Professor Nabil Bonduque, 1 minuto para o senhor para uma consideração final, por gentileza. O Nabil, nós estamos com problema na comunicação. Doutor Ariel, então eu começo com o senhor, por gentileza. Sim, Piotr, nós temos que, de imediato, intensificar a abordagem social a essas pessoas. De fato, não é aceitável, não é digno e não é constitucional que essas pessoas fiquem em situações desumanas, em situações cruéis, em situações degradantes, expostas à violência e em situações que realmente aviltam a condição humana. E precisamos, sim, além da intensificação da abordagem social nas ruas, de uma requalificação e descentralização desses centros de acolhimento que existem, dos chamados CTAs, Centros Transitórios de Acolhimento, os antigos albergues, ampliação dos centros dia e também criação de repúblicas terapêuticas para aqueles que têm problemas mentais, para aqueles que têm questões de drogadição, de alcoolismo, e repúblicas para os jovens também, que saem muitas vezes dos abrigos e acabam indo para as ruas, principalmente após os 18 anos de idade. Então, nós temos que ter também os acolhimentos propícios, adequados para as famílias em situação de rua. Por isso que é necessário que não tenhamos uma única solução. Precisamos de várias situações, de várias soluções, conforme o perfil dessa população que precisa ser atendida. E um poupatempo social, um centro de atendimento inicial e triagem é que verificaria o perfil dessa população, depois de encaminhadas pelos agentes da abordagem social, para que pudéssemos elas serem encaminhadas para os programas mais adequados. Inclusive, tem muitos prédios no centro de São Paulo, em vários centros comerciais da cidade, abandonados, que poderiam se tornar locais de habitação dessa população, subsidiados pelo poder público com apoio da iniciativa privada. Doutor